diretamente dos estúdios Adailton Tibúcio Pictures. Eu venho de uma família que conta histórias de tudo que vocês imaginarem. Tenho parente que já deu de cara com caipora, tio que levou carreira de lobisomem e de mula sem cabeça, gente que sonhou com ouro enterrado e todas essas coisas que vocês já devem ter ouvido falar. Mas de todas essas histórias que o povo daqui conta, a que mais me assusta até hoje foi uma que minha avó contava, sobre o homem que não se podia convidar para entrar. Ela chamava de couro fedido, e assim foi o encontro de minha avó com essa criatura. Quando o Evaldo saía para o trabalho, eu ficava em casa com as crianças e passava o dia sozinha com eles. E como nós morávamos um pouco afastados dos bairros, tínhamos 2 cachorros grandes que ficavam soltos tomando conta da casa. Eu criava umas galinhas que botavam ovos, pois eu sempre gostei de comer ovos comuns nas refeições, e ovo era uma coisa que nunca faltava. Todos os dias pela manhã eu ia e pegava alguns, mas não todos. Os outros eu deixava as galinhas chocarem. Era uma vida tranquila. As crianças ficavam brincando a tarde inteira no quintal e eu costurava para fora, ajudando nas despesas. Até que um dia acordei pela manhã e não havia ovos. E as galinhas estavam todas escondidas em um canto do chiqueiro. Eu nunca tinha visto elas assim. E até os cães, que passavam o dia correndo e pulando ao redor da casa, estavam quietos, deitados no chão da cozinha. Era estranho eles estarem assim. Não era um comportamento normal. Eu joguei o milho no chão, mas nenhuma galinha se mexeu de onde estava. Algo estava deixando os bichos avoados e com medo. E com certeza não era algo bom. Naquele dia, não deixei os meninos brincarem lá fora, pois poderia ter algum animal rondando a região. E quando meu marido chegou, já quase anoitecendo, contei a ele o que estava acontecendo. Mas achamos melhor não nos preocuparmos no primeiro momento e ver como os animais estariam pela manhã. Quando o dia amanheceu, eu abri a porta e era sagrado os cachorros ficarem pulando, querendo entrar. Mas naquela manhã, nenhum dos 2 vieram. O mais estranho era que minhas galinhas continuavam no mesmo lugar e tinham simplesmente parado de comer. Eu não fazia ideia do que fazer. Era como se os bichos estivessem sentindo que algo ruim estava para acontecer. Até que naquele mesmo dia, minha irmã veio me visitar e me contou que onde ela morava, os animais estavam estranhos também. Os cães haviam sumido, as vacas pararam de dar leite e nem o canto dos pássaros se ouvia mais. As pessoas contavam de um homem que estava sendo visto caminhando nas estradas e pedindo para entrar nas casas, imitando a voz de parentes. Um fedor de coisa muito podre acompanhava o tal homem. Ela tinha vindo me avisar para eu ter cuidado, que ninguém sabe o que pode ser esse tal homem que anda por aí. Quando a noite chegou, nós não esperávamos ninguém, até porque a estrada que fica à nossa casa era bem deserta. Quase ninguém passava nela depois de escurecer, mas alguém tinha vindo nos visitar. Os meninos já dormiam.
quando ouvimos palmas lá no portão. Eu olhei com meu marido pela janela e havia um homem lá. De longe, dava para ver as roupas bem gastas. Parecia um mendigo ou um andarilho, passando tarde da noite. Só que meu marido não quis saber quem era, pois aquilo não era a hora de alguém estar batendo na casa de ninguém. Ele só pegou a velha carabina que tinha, abriu a porta e mostrou que estava armado para o tal desconhecido, que nos olhou e voltou a caminhar pela estrada. Foi uma coisa tão estranha o que aconteceu, que meu marido não dormiu. Ficou acordado, sentado na sala, esperando tal estranho dar as caras novamente. Eu armei uma rede e deitei na sala próximo a ele, que ficou sentado perto da janela. Até que umas horas da noite, eu acordo com meu marido rezando, olhando algo pela janela. E quando ele me vê, pede que eu vá para o quarto e tranque a porta. Eu pergunto o que ele está vendo para estar rezando tão nervoso, mas ele, tremendo, só me manda ir até o quarto e me trancar. Eu fiz o que ele pediu e de lá só escutava ele falar: "Meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda." Eu não ia ficar trancada dentro de um quarto, vendo ele assim. Então saí e fui ver o que tinha de tão ruim para deixá-lo com tanto medo. Quando olhei para onde ele estava olhando, quase caiu para trás com um susto. Na frente de nosso cercado havia alguém de pé, com olhos vermelhos e abrindo a boca, que parecia ter presas. Os olhos pareciam fogo na escuridão e nos olhavam direto na janela. Só de lembrar eu me arrepio. Tinha um demônio lá fora. Não era um homem, era um diabo. Ficamos a noite inteira pedindo a Deus que não deixasse aquilo entrar em nossa casa. E já perto do amanhecer, o tal estranho seguiu seu caminho. Foi um alvoroço. Contamos para todos que moravam mais próximos de nós o que tínhamos visto, até que alguém disse o que era o diabo que tínhamos visto. Isso é o encourado, ou ouro podre. Os mais velhos contam que quando ele está pela região, os animais ficam todos acuados, crensomem e a rotina muda. Se ele pedir para entrar, não se deve permitir. É deixar que com o tempo ele vai embora. Vocês sentiram a podridão? Pois é, ele anda com roupas de um couro fedido e só sai à noite. Por isso esse nome. Quando os animais voltarem ao normal, é que ele foi embora. E não é que ele tinha razão? 2 dias depois, acordei em uma manhã e as galinhas estavam ciscando normalmente pelo quintal. E horas depois, meus cachorros voltaram latindo pela estrada. É incrível como os bichos sentem o perigo e o que fazem para sobreviver. Tudo tinha voltado ao normal. O tal diabo deve ter seguido, enfim, sua estrada. Nunca mais, desde então, ouvimos falar sobre tal coisa andar por nossas estradas, ou qualquer outra estrada aqui por perto. Mas eu acredito que ele ainda esteja por aí, pedindo para entrar nas casas, andando pelas estradas escuras e imitando as vozes de pessoas conhecidas. Dizem que ele faz de tudo para entrar, e se consegue, você nunca mais sai. Não convive. Boa noite. Diretamente dos estúdios Adailton Tibúrcio Pictures.